Bom, boa noite a todos, pessoal. Bem-vindos para o Bruchim Habayim. As brachot que vocês fizeram e o shiur de Torá que nós vamos, Bezrat Hashem, estudar agora. Leilui Nishmat Yitzhak ben Nehemia, Zichrono Livracha, pai do nosso querido amigo Ilan Burhan, Ibadel Lechaim Tovim Va'arukim, Amém Ve'Amém. O Yurtzeit Bezrat Hashem vai ser Shabbat, Vav Be'elul. Mas hoje, já entrando em Rei Be'elul, vamos fazer um shiur Leilui Nishmato e Shabbat, Bezrat Hashem. O Ilan vai fazer Kaddish, fazer as Tfilot, se Deus quiser. E a gente sempre tem aqui um shiur de quinta-noite. A gente pega um assunto da Parashá e tenta falar um pouco sobre ele, às vezes vários assuntos. Hoje eu vou pegar um assunto só, que é um assunto um tanto quanto comprido. Não vamos passar, Bezrat Hashem, do tempo de Arvit, mas vamos tentar, que a explica lá no Asman, de acordo com o tempo, vamos tentar falar sobre o assunto da maneira melhor possível, se Deus quiser. Uma das mitzvot que aparecem na Torá essa semana é a mitzvah de Minui Melech, a mitzvah de nomear um rei. Só que sobre essa mitzvah, os comentaristas falam bastante sobre ela, para entender a definição da mitzvah, se é mitzvah ou se não é mitzvah. Eu vou explicar o motivo das perguntas e das questões, o porquê os comentaristas entram nisso. Na verdade, Hazal, a Gemara já fala sobre isso. A Torá fala o seguinte, vou ler para vocês os psukim e a gente vai ver qual que é a problemática que tem aqui por detrás. Quando o povo de Israel vier para a terra de Israel e conquistar a terra de Israel, certo? Vão conquistar, vão leitiasher, vão morar na terra de Israel, povoar ela, ve'amarta, aí você vai falar, acima alai melech kechol hagoyim asher esivvoltai, eu quero um rei, eu quero colocar um rei sobre mim, sobre nós, igual a todos os povos que estão ao nosso redor. Todo povo tem rei, a gente também quer um rei. Somta acima alech hamelech, coloque sobre você um rei, asher yivchar Hashem elokecha bo, um rei que Deus vai escolher ele, tem que ser alguém do seu povo, não pode ser um não Yehudi, certo? Você não pode colocar um goi que não é um Yehudi para ser rei sobre você. E aí a Torá começa a falar das leis ligadas ao rei, que ele não pode ter muitas mulheres, no máximo 18, certo? No máximo 18, não pode ter muitas, não pode ter muitos cavalos e outras alachot ligadas ao rei. Bechol Mikre, tem aqui uma problemática no Passuk, porque tem dois psukim aqui que falam sobre a mitzvah de coroar um rei, nomear um rei. O primeiro Passuk fala, ve'amarta acima alai melech, parece que é uma opção. Olha, quando vocês chegarem em Israel, conquistarem a terra, vão povoar todos os lugares, e aí você vai querer colocar um rei. Você vai falar, eu quero um rei igual a todos os meus vizinhos, os países que estão ao meu redor. Parece que é opcional, você tem que pedir e colocar um rei. Só que o segundo passuco fala, você tem que colocar um rei, que Deus vai escolher ele, e esse rei vai reinar sobre você, e tem um monte de mitzvot ligadas ao rei. Então, peraí, é uma opção ter um rei, ou é uma obrigação ter um rei? O povo de Israel precisa nomear um rei, ou não precisa nomear um rei, só se a gente quiser. E eu acho que tem 4 opções aqui. Opção número 1, a Kadosh Baruch Hu acha que é bom ter um rei e é uma mitzvah ter um rei. Opção número 2, a Kadosh Baruch Hu não falou se é bom ou se é mal, deixou a gente escolher, certo? Ou seja, talvez não é bom, mas a Kadosh Baruch Hu permitiu para a gente colocar se a gente quiser. Opção número 3, talvez é uma mitzvah, mas não é uma boa opção. Existe essa mitzvah, só que não é uma boa opção, não é a melhor opção. E talvez não é nem mitzvah e nem bom, é muito ruim. Ou seja, tem 4 opções. É mitzvah e é bom. É mitzvah, mas não é bom. Não é mitzvah, mas é bom. Não é mitzvah, mas é ruim. Então a gente tem que entender, será que o conceito monarquia, malchut, melech, Israel, é algo positivo, é uma mitzvah, ou é algo negativo e não é uma mitzvah? Tem 2 psukim aqui. O primeiro pasuk parece que é uma opção, opcional. Vocês vão conquistar a terra, vão povoar. E vocês vão falar, vão querer colocar um rei? Segundo pasuk, somta assim malechamela. Coloque sobre você um rei, a Deus vai escolher ele. Então vamos tentar entender. Na verdade, essa pergunta se agrava mais ainda. Porque Sefer Shmuel, Shmuel Hanavi,
ele é o shofet do povo de Israel, ele é o profeta do povo de Israel, ele é o shofet do povo de Israel, e o Tanakh conta pra gente em Shmuel Perechet que os filhos de Shmuel não andaram no caminho dele, certo? Quando Shmuel estava velho, Vayasem et banav shoftim le'Israel, ele colocou os filhos para serem os juízes no lugar dele. Os nomes dos filhos de Shmuel era Yoel Bechor, o segundo Aviá, mas Velo alchu banav bidrachav, os filhos não andaram no caminho do pai, foram atrás do dinheiro. E aí chega o povo para Shmuel e fala, Vaitkaptzu kol zichnei Israel, todos os anciões do povo de Israel, em nome do povo, vão até Shmuel e falam, Vayomru elav, inei atazakanta, você já está velho, ubanecha lo alchu bidrachecha, os teus filhos não estão andando no mesmo caminho que você. Ata sima lanu melech leshoftenu kechol hagoyim, a gente quer um rei que vai julgar a gente como todos os outros povos. Legítimo, pedido legítimo, certo? Vairá davar bnei Shmuel. Shmuel fica chateado com esse pedido. Ele fica triste com esse pedido, fica bravo com esse pedido. E aí Hashem fala para Shmuel, Shmuel, não fique, o problema não é com você, o problema é comigo. Eu estou bravo com eles que eles pediram um rei. Deus fala para Shmuel, Vayomer Hashem el Shmuel, Shma bechol ha'am, lechol asher yomru elecha, escute eles, você pode nomear para eles um rei, kilot hamasu, não é que eles estão chateados com você, não querem mais a sua liderança, otimasu, eles não querem a minha liderança, mimloch aleem. Ou seja, Kadosh Baruch Hu fica bravo com o povo de Israel que pedem para Shmuel um rei. Shmuel está bravo com o povo de Israel, está chateado. Shmuel dá um speech grande, falando que o rei vai ser difícil para eles, todas as leis ligadas ao rei, que não é bom para o povo. E a Kadosh Baruch Hu fala para Shmuel, eu não estou contente, eu estou chateado que eles pediram um rei. Então a pergunta se agrava mais ainda. A Torá fala para a gente, olha, quando você pedir um rei, coloque um rei. O povo de Israel vai até Shmuel, nós queremos um rei. Shmuel não gosta do pedido, fica bravo, e Deus fica bravo. Então é bom, não é bom, é mitzvah, não é mitzvah? Depois Shmuel, ele sim, coloca um rei Shaul, não dá certo, depois David. Mas em todas as nossas tefilot, o que a gente pede, pessoal? Eu quero que o Melech David, Mashiach ben David se revele. Quem é Mashiach ben David? Melech. A gente pede Melech. Mas talvez não é bom Melech. Então vamos tentar estudar um pouco mais a fundo essa sugya. A Gemara em Sanedrin traz uma discussão entre dois Tanaim. Se existe uma mitzvah boa, positiva, em nomear um rei, ou se existe a mitzvah, mas não é algo positivo. Tem mitzvot que a gente não quer cumprir elas. A pessoa chega numa situação que, se aconteceu isso, ele tem que fazer isso de tal maneira. Mas não é que a gente espera que a pessoa faça isso, certo? A mesma coisa aqui. A gente talvez seria melhor sem rei, mas se você já quer rei, tem que fazer dessa maneira. Então Rabi Yehuda fala que tem mitzvah em nomear um rei e é algo positivo. Fala Rabi Yehuda, quando o povo de Israel entra na terra de Israel, eles têm 3 mitzvot para fazer. A primeira, coroar um rei. Tem que nomear um rei. Esse rei, a gente vai ver, tem que ser descendente de David Amelech. Mas a primeira mitzvah é nomear um rei. A segunda mitzvah, o rei já vai matar, exterminar a descendência de Amalek. Acabar com um povo chamado Amalek. E a terceira mitzvah, que também ela está conectada com o rei, é construir o Beit HaMikdash. Fala Rabi Yehuda, quando você volta para a terra de Israel, quando você vem para a terra de Israel, você tem 3 mitzvot, coroar um rei, o rei vai exterminar com Amalek e vai construir Bezrat Hashem o Beit HaMikdash. Então Rabi Yehuda olha para o segundo passo. Som tasim alech hamelech. Você tem uma mitzvah de colocar um rei, é algo positivo, precisa ter um rei. Rabi Nehorai discute. Rabi Nehorai, na Gemara em Sanedrin, na página 20, Daf Kaf, ele fala, Lo nemra parasha zu ela keneget aromatan shenemar ve'amarta asim alai melech. Toda essa parashá diminui melech. Toda essa parashá que a gente vai ler Shabbat em Shoftim, que fala sobre nomear um rei, é só porque o povo encheu e quis, mas seria melhor que eles não pedissem. Seria melhor que não tivesse rei. É melhor sem do que com.
E na verdade, pessoal, essa mesma discussão que tem entre Rabi Yehuda e Rabi Nehorai, ela na verdade, os comentaristas da Torá discutem sobre isso. Os comentaristas que vão explicar o pshat da Torá, a explicação simples da Torá, discutem aqui se rei é algo positivo, ou seja, a Torá, a Kadosh Baruch Hu olha com bons olhos o reinado, uma mitzvah positiva que a gente quer fazer, ou se é algo negativo, que, ok, vai fazer, faz desse jeito, mas não é algo que a gente gostaria de ter. O Ramban, vamos começar pelo Ramban Nachmanides, ele fala, olha, tem aqui essa contradição no Passuco, né? O primeiro Passuco fala que quando você vir pedir um rei, parece que depende da nossa boa vontade. Não é algo que... Mas o segundo Passuco fala que é uma mitzvah. Então, por que a Torá usa isso? O Ramban traz duas explicações para explicar isso. A primeira explicação, fala o Ramban, a mitzvah é pedir um rei. Assim fala o Ramban. A mitzvah é que quando o povo de Israel vem para a terra de Israel, conquista a terra de Israel, começam a povoar todos os lugares, o povo tem uma mitzvah de querer um rei. Não tem contradição, fala o Ramban. Essa é a maneira. Chegou em Israel, vocês têm que querer coroar um rei, e Bezerra Hashem a gente vai coroar um rei. Segunda explicação, fala o Ramban, porque a Torá usou esses dois psukim, que o primeiro passuco parece que é uma opção e o segundo parece que é uma obrigação. Fala o Ramban, a Torá já está profetizando o que vai acontecer no futuro. No futuro, o povo de Israel vai até Shmuel e vai pedir um rei. E aí Shmuel vai coroar um rei. Mas por que Shmuel não gosta, de acordo com o Ramban? Se é uma mitzvah coroar um rei, se o povo precisa pedir, o povo tem que pedir, tem que querer ter um rei. Porque quando eles vão para Shmuel, Shmuel fica bravo. Explica o Ramban, o pedido deles foi errado lá. Você tem que querer ter um rei. Mas lá o que eles pediram? Que a gente quer um rei, leshofteinu kechol hagoyim, que o rei nos julgue igual aos outros povos. Ou seja, eles não querem a lei da Torá. Vai ter um rei que vai trazer uma huká, um código de leis, inglês, francês, americano, não sei de onde, turco, e a gente quer ir de acordo com esse código de leis. Esse foi o erro. O erro não é nomear um rei. Ter um rei é bom, mas um rei que anda de acordo com as leis da Torá. E em Shmuel eles pediram, acrescentaram lá a palavra leshofteinu kechol hagoyim. A gente quer que ele nos julgue igual aos outros povos. Eu quero a lei americana, eu quero a lei francesa. Isso foi o erro. Ou seja, o Ramban, ele tem a opinião que a Malchut be Israel, o reinado no povo de Israel, é algo positivo. Nós queremos rei. Porque a Torá falou uma linguagem opcional? Não, que quando você vem para a Israel, você tem que querer, você tem que buscar coroar um rei. Ah, porque Shmuel ficou bravo? Porque lá eles pediram uma coisa errada. Pediram leshofteinu kechol hagoyim. Segunda explicação, um outro Rishon, um outro comentarista muito antigo, Sforno, da Itália, ele fala o seguinte, ele fala, olha, rei é errado. Era melhor se não tivesse rei. Ele escreve de uma maneira tão clara, ele fala, olha, tem dois tipos de líder. Tem a liderança chamada Shofet, o juiz. E Yoshua, talvez, ele era um Shofet. Moshe Rabbeinu, que foi o nosso primeiro líder, a priori não era um rei. Ele era um Shofet. Ele era um juiz que guiava o povo de Israel. E Yoshua seguiu o caminho do professor dele, Moshe. Depois a gente tem a Tkufá, 400 anos dos Shoftim, dos juízes, Otniel ben Kenaz, Ehud ben Gerá, Dvorah HaNeviah e outros, certo? Que eles eram Shoftim. Fala o Sforno, existe um tipo de anagá, um tipo de liderança chamada Shofet. E existe um outro tipo de liderança chamada Malchut, reinado. Qual é a diferença? Fala o Sforno, Shofet não passa de pai para filho. Quem é o Shofet? É o mais Chacham, é o mais sábio, o mais ancião. Ele é o líder. Moshe Rabbeinu, os filhos dele não foram líderes depois de Moshe.
os filhos de Yoshua não foram líderes depois de Yoshua? Pelo menos a gente não sabe. O Rambam escreve em Ilchot Talmud Torah que existem 3 coroas no povo de Israel. Keter Malchut, a coroa do reinado. Keter Keuná, a coroa dos Kohanim. E Keter Torah. Keter Malchut passa de pai para filho. Você é filho de David? Beleza, você pode ser rei. Tem leis, qual é o filho, primogênito, não primogênito. Depois tem Keter Keuná. Se o teu pai é Cohen, você é Cohen. Teu filho vai ser Cohen. E tem Keter Torah. Keter Torah, kol arotzelitol yavov veitol. Não passa de pai para filho. Keter Torah, quem quiser, pode vir e pegar. Se o pai é um grande Rosh Yeshiva, nem sempre o filho vai ser um grande Rosh Yeshiva no lugar do pai. Tá certo que aqui também tem leis, se existe herança em Rabbanut. Existe uma suguia complexa sobre isso, se existe herança nisso. Mas com certeza não é igual a Malchut. Malchut passa de pai para filho. Keuná passa de pai para filho. Fala os Forno, a liderança ideal no povo de Israel é a liderança dos Shoftim, dos juízes. Que a gente não vai medir, você é filho, você é automaticamente o próximo líder. Vamos pegar o melhor, o mais sábio, o mais Yirei Shamayim, o mais Chacham. Essa é a liderança ideal. E não a Malchut. Vocês querem Melech? Tudo bem. Vocês querem Melech? Tem mitzvot. Como nomear um rei? Mas não é algo positivo, é algo negativo. Os Forno vai muito contra o conceito Malchut, justamente por causa que ele não gosta disso. A Torá não quer que as coisas vão sendo passadas de pai para filho de uma maneira automática, natural. O Abarbanel, Rabbi Don Yitzhak Abarbanel, anda nesse caminho dos Forno. Ele é super contra reinado. Ele fala que isso que a pessoa tem uma força sem limites, e ele sabe que essa força vai continuar com ele, com os filhos dele, isso aqui é muito ruim, não é bom. A liderança tem que ser de outra maneira. E essa é a opinião dos Forno. Então aqui tem uma discussão, pessoal, se entre 2 grandes rabinos, Ramban e Forno. O Ramban fala, tem mitzvah de ter um rei, é o ideal. Os Forno falam, não, o ideal é a liderança dos Shoftim, dos juízes, e não da Malchut. Se você quer Malchut, beleza. A gente fala todos os dias antes do Shacharit, né, no final dos Korbanot, Shnei Ktuvim HaMakchishim Ze et Ze, Yavo HaKatuv HaShlishi Veyachria Beinehem. Então vem o Or HaChaim, o que é isso? Tem 2 poskim contradizendo, vem um terceiro e faz paz entre os 2. Então vem o Or HaChaim HaKadosh, e ele é o caminho do meio. A gente tem de um lado o Ramban, que ele é a favor do reinado, do outro lado os Forno, que ele é contra o reinado. Vem o Or HaChaim, ele fala o caminho do meio. Ele fala, o reinado de Israel, ele tem o reinado de Israel, não, o rei de Israel, ele tem 2 funções, vamos chamar assim. Uma função, a gente não gosta dela, e a outra a gente gosta dela. Quais são as 2 funções do rei? A primeira função é colocar o país lá em cima. Desenvolver o país economicamente, desenvolver a segurança do país, o exército do país, as guerras. O Or HaChaim chama isso de guerras. Vencer as guerras. Se você quer um rei só por isso, ou se o rei acha que essa é a única função dele, esse rei não é certo. Esse rei está errado. Esse é um rei que é igual a todos os outros reis do mundo. Ele quer o bem para ele. That's it. O rei do povo de Israel tem uma segunda função. Qual que é a função dele? Trazer a Torá para o povo de Israel. É se anular perante a Kadosh Baruch Hu e revelar o nome de Kadosh Baruch Hu aqui no mundo. Malchut De'ara, Malchut De'ara que é Malchut De'rekia. A Malchut aqui na terra tem que ser igual a Malchut do Shamayim. A função do rei, e David HaMelech, quando foi nomeado como rei, viu que essa é a função dele no mundo. Qual é a função do rei? Trazer o nome de Kadosh Baruch Hu para o mundo. Esse é o rei que nós queremos. Esse é o segundo pasuk, assim fala o Or HaChaim HaKadosh. Se o rei consegue enxergar que a função dele é se anular perante a Kadosh Baruch Hu e trazer a Torá para o mundo,
Esse é o rei que nós queremos. Tá certo que ele também vai ter outros afazeres. Ele vai cuidar da economia do país, do exército do país, da segurança do país, de tudo ele vai cuidar. Mas se ele entende que a principal função dele é escrever o Sefer Torah, estar com o Sefer Torah do lado dele sempre, e trazer as palavras da Torá para o mundo, esse é o rei que nós precisamos. Esse é o rei que nós queremos. De maneira ativa. Sabe que David HaMelech, ele fala no Teilim, Kishavti derachai ve'ashiva raglai aledotecha. Qual que é a explicação do Pasuk? Falam os nossos sábios, Kishavti derachai. David HaMelech acorda de manhã. Ele é o rei do povo de Israel. Chega o ministro da defesa e fala para ele, rei, os Plishtim estão aqui perto, eles estão próximos a atacar, precisamos resolver o problema. Chega o ministro da economia, está faltando comida, precisa... David HaMelech fala, Kishavti derachai, eu pensei os meus caminhos, preciso ir agora na reunião do gabinete, preciso ir na reunião da Sara Autzar, mas os meus pés me levaram para a sinagoga, eu fui estudar a Torá. Igual que a pessoa que muda, quando você muda de uma casa para outra, então você está no carro, sem perceber você vai para o endereço antigo, isso acontece com muita gente, né? Porque você está acostumado a ir para o endereço antigo. Aonde você está acostumado a ir, os teus pés te levam. David HaMelech fala, olha, eu acordei, eu fui resolver o problema de segurança do país, fui resolver o problema da política do país, mas os meus pés me levaram para a sinagoga, lá que eu estou acostumado, lá eu quero ir. Esse é o rei que nós queremos. Não que ele não vai cuidar da política, da segurança, mas ele entende que a função principal dele é trazer a Torá para o mundo. Assim fala o Or HaChaim. Nós, pessoas normais, nos curvamos no Shmona Esrei, né? No começo e no fim do Shmona Esrei. Na primeira brachá e na brachá de Modim. O Kohen Gadol se curva em todas as brachot. O Melech começa o Shmona Esrei curvado e não levanta mais até o fim. Por quê? Isso demonstra que ele se anula totalmente perante a Kadosh Baruch Hu. Eu me rebaixo. A minha função, Anochi Tolad Veloish, Herpat Adam. David HaMelech fala sobre ele, eu sou uma formiga, Tolad Veloish. Eu me anulo totalmente, porque a minha função é trazer o nome de Hashem para o mundo. Isso que eu preciso fazer. Esse rei nós queremos, assim fala o Or HaChaim HaKadosh. Então assim, a gente tem de um lado o Rambam que fala que tem uma mitzvah de ter um rei. Do outro lado os Sforno fala que não é bom ter um rei. Fala o Or HaChaim, depende. A função Torani do rei é boa. A outra função, se é só ela, não é boa. E, na verdade, pessoal, deu uma discussão entre o Sefer HaChinuch e o Rambam. O porquê nós precisamos ter um rei. Sefer HaChinuch é um livro que foi escrito que ele trouxe as 613 mitzvot, ele falava uma filosofia por detrás de cada mitzvah. Então ele traz que tem uma mitzvah em coroar um rei. E o Sefer HaChinuch escreve qual é o motivo dessa mitzvah. Então ele fala, olha, o motivo dessa mitzvah é porque um povo não consegue não ter um líder. E a melhor liderança que tem é a liderança chamada monarquia Malchut. Fala o Sefer HaChinuch, quando a Torá ordenou para a gente que a gente precisa ter um rei, o que está por detrás do pensamento da Torá? Fala o Sefer HaChinuch, o que está por detrás do pensamento da Torá é que nós precisamos ter um rei para nos guiar, porque um país que não tem rei, um povo que não tem rei, não dá certo. Se tem 2 reis, igual que em Israel que tem vadai 120 reis do Knesset, ou até talvez tem 8 milhões de reis, não dá certo. Tem que ter um só, uma liderança, certo? Uma liderança se chama monarquia, Melech. Assim que se guia um país. Ditadura. Certo? Assim fala o Sefer HaChinuch. O Melech tem que ser bom, Kamuvan, tem que ser tzadik. Mas ele vai levar o país para frente. Ou seja, de acordo com o Sefer HaChinuch, o motivo que a Torá escolheu o reinado e não outras maneiras de liderança é pelo fato que o reinado é a melhor. Porque outras maneiras, todas elas têm um certo hissaron. E o reinado tem mais toele, tem mais vantagens, mais coisas boas. Já o Rambam discute com isso. O Rambam fala que o motivo... O Rambam fala o seguinte. Tem uma contradição no Rambam. O Rambam em Sefer HaMitzvot escreve o que é quando um Israel, uma pessoa que não é Cohen,
entra no Beit HaMikdash como Cohen, ele transgride uma proibição. Não só que ele transgride uma proibição, o castigo é gravíssimo. Ve'azar hakarev yumat. Um estranho, um Israel, que faz um trabalho de um Cohen, ele a pena de morte. O Rambam fala que do mesmo jeito que um Zar, um Israel, Levi, não pode fazer o trabalho do Cohen, assim também uma pessoa que não é da tribo de Yehudá, ou seja, não é descendente de David HaMelech, não pode ser rei. Ele é um Zar, ele é um estranho. E ele transgride uma proibição. Talvez não tenha castigo de morte, mas transgride uma proibição. Se escreve o Rambam. Mas o mesmo Rambam, em Ilchot Melachim, fala que no povo de Israel teve dois tipos de rei. Teve os reis de David HaMelech, que isso é para a eternidade, e passa de pai para filho, e tem lá leis, qual é o filho que vai receber, o mais velho, se o mais velho não é bom, então talvez o segundo, e assim vai. Mas tem os reis de Israel. O povo de Israel, uma certa hora, Sefer Melachim, o que é Sefer Melachim? Que teve uma divisão no reinado. Tinha Yehudá, que lá era o rei da tribo de David, e tinha Israel, que eram outros reis. E o Rambam fala que tem leis para esse e para esse. Por exemplo, o rei da tribo de Yehudá, descendente de David, era ungido com Shemen HaMishchah, o óleo Mishchah, de azeite de oliva. Já os outros reis eram ungidos com Shemen HaFarsemon, é um outro tipo de óleo. O Rambam fala, os outros reis não é de pai para filho, não é pela eternidade, e nem sempre é de pai para filho, e não vai ser eterno. Já David HaMelech, eterno. Peraí, você, Rambam, escreve que é proibido uma pessoa que não é da família de David ser rei, e de repente você vem falar que existe outros tipos de rei? Mais ainda, tem um Rambam famoso em Ilchot Hanukkah. O Rambam fala que o motivo que nós fazemos Halel em Hanukkah é um dos motivos, né? Além do milagre do óleo. Fala, olha, o povo de Israel, os Hashmonaim, venceram a guerra, venceram os gregos, e os gregos que estavam dominando aqui era de Israel. Quando perderam para o Hashmonaim, Chazra Malchut le Israel e até Matayim Shana. O reinado voltou para o povo de Israel por mais de 200 anos. Quem eram os reis? Da família dos Hashmonaim. Quem eram os Hashmonaim? O que eles eram? Kohanim. Não eram da tribo de David, da família de David. E o Rambam fala, olha, Chazra Malchut le Israel, o reinado voltou para Israel. Por que isso? Porque o Rambam entende, pessoal, que a Malchut de Israel, a Malchut do povo de Israel, ela tem dois sentidos. Tem uma Malchut Klalit chamada Malchut de Israel, que isso aqui precisamos de um líder. Mas tem a função do Melech David, Betzeetzav, Melech HaMashiach Bezrat Hashem, que a função dele não é só governar o Estado com um bom exército, com uma boa economia, com um high-tech forte. A função é trazer a Torá para o povo. Ele também faz as coisas materiais, que são importantes, mas ele também tem a função principal dele, que é trazer o espírito do povo de Israel, que é a Torá Kedoshá, a nossa ligação com Deus, a nossa conexão com Deus. Eu vi um mamar do Rav Lichtenstein, Rosh Yeshiva de Gush Etzion, o atual, o filho do Rav Lichtenstein, que ele fala, ele levanta a questão, como a gente olha hoje para o governo do Estado de Israel, de Medinat Israel, a Memshalá. Será que ela tem din de Malchut? Ela tem din de reinado? Ou será que não tem din de Malchut? Não é algo ideal. Precisa alguém para governar, então montaram aí a opção chamada Memshalá, Knesset e tudo mais. Então ele fala que depende da discussão do Hinuch e do Rambam. Ele fala, olha, o Sefer HaChinuch entendeu que o motivo do rei é porque a Torá vê no reinado algo positivo no governo do país. Governamos o país através de reinado. A Torá quer que o governo seja reinado. Então, de acordo com o Sefer HaChinuch, Memshalá não é bom, porque a Torá entendeu, olha, qual é a melhor opção de governar? Reinado. Então, se você tem um tipo de governo que não é reinado, então não é a mitzvah da Torá. Mas de acordo com o Rambam, para o Rav Lichtenstein, de acordo com o Rambam, que tem dois
tem duas coisas no reinado. Tem o reinado de David, que ele engloba também a parte espiritual, mas também tem um reinado que é um reinado mais simples, vamos chamar assim, que é a parte de governar o Estado. Então, talvez, de acordo com isso, sim tem um erech na Malchut na Memshalá, né? no governo hoje do Estado de Israel, porque pelo menos a parte, vamos falar assim, estrutural do povo, Baruch Hashem temos aqui um Estado, com um exército, com uma política, com tudo. Então tem aqui um conceito talvez chamado Malchut. Para finalizar, trazer as palavras do Netziv Mivolozhin aqui na Parashá. Netziv Mivolozhin foi o último Rosh Yeshiva da Yeshiva de Volozhin, que foi talvez a maior Yeshiva da Europa. Todos os grandes rabinos, Rashi Yeshivot, muitos estudaram lá. O Netziv foi o rabino Yashir do Rav Kook, Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, que o yortzai dele foi Gimel Belul, foi ontem. E o Netziv escreve, ele levanta aqui a contradição. É acima Alai Melech, Somta acima Alai Melech, como a gente se perguntou o júri inteiro. Parece que o reinado é algo que vem da vontade do povo, mas depois a Torá fala, coloque sobre você um rei. Então fala o Netziv, é a junção das duas coisas. Quando o povo quer, tem mitzvah de ter rei. Mas se o povo não quer, não tem mitzvah. Precisa ter a vontade do povo para a gente querer ter rei. Ou seja, é um reinado que depende da democracia. Precisa ter a vontade do povo e o povo elege o rei. Depois que o povo elege o rei, a Kadosh Baruch quer, aí a Kadosh Baruch vai falar quem é o melhor. Aí depois que ele escolheu David HaMelech, aí já ficou com David HaMelech e sua descendência para o resto da vida. Realmente a Shitá, a Merkazit em Am Israel, e essa... o Rav Kook, pelo menos assim olhava. Ele olhava que, Bemet, quando Baruch Hashem a gente consegue ter um Estado com independência, que nós tomamos contas de nós mesmos, e nós temos uma liderança, tá certo que talvez não é a liderança ideal que a gente almeja, a gente ainda espera Mashiach ben David, a gente ainda pede Mashiach ben David, mas o fato de ter uma liderança nossa, que nós escolhemos, que nós queremos, ela já tem dentro dela uma estrutura chamada Malchut, e automaticamente dentro disso tem Kedushá. É igual à santidade do Yehudi. O Yehudi é Kadosh. Independente se ele faz ou não faz, ele tem Kedushá. Ele precisa revelar a sua Kedushá através de Torah ou Mitzvot, mas ele tem Kedushá Be'etzem, ele tem a santidade nele, na essência dele. E ele tem que revelar essa santidade de dentro para fora. Assim também falou Rav Kook, a Malchut do povo de Israel, o reinado, o governo do povo de Israel tem santidade. Ele precisa revelar essa santidade através de Torah e Mitzvot, mas existe uma santidade no próprio governo em si, mesmo se ele ainda não faz tudo da maneira ideal. באמת, משהו, רק איזה 2 דקות, איזשהו דבר תורה קצר לעילוי נשמת סבי, יצחק מנחמיה. אנחנו עכשיו בתחילתו של חודש אלול. המשמעות שלו זה כמובן כל הנושא הזה של חזרה בתשובה, חשבון נפש עצמית, איזושהי הכנה עצמית אישית לקראת השנה שעברה, מה שעברנו, והכנה של עצמנו גם לשנה הבאה מבחינת חשבון נפש, מבחינת תשובה. בחודש הזה של התשובה אנחנו נזכרים כמה הדרך של האדם בעולם זה גם איזשהו מסע נורא ארוך של תיקון, של שיפור ושל התחזקות בעולם. בעצם איפה אנחנו יכולים תמיד להתקדם קדימה ולהיות יותר טובים, בין אם בעצמנו ובין אם כאומה. יש בספר הזה של הרב קוק של אורות התשובה, מדבר כמובן הרבה על התשובה האישית, אבל יש גם תשובה שלנו כחברה ישראלית בפרט. בעולם העסקי, כל איזשהו עסק, חנות, תמיד עושים את זה פעם בשנה. איזושהי בחינה של מה קרה בשנה הקודמת, והכנה של מה קורה בשנה הבאה, איך אנחנו בעצם הולכים לתכנן את זה. וכמובן שבעולם העסקי, הפיננסי, זה נורא קל, כי יש מספרים וזה קל לכמת את זה. אבל בעולם הנפשי והעצמי זה הרבה יותר מורכב ולא פשוט לעשות את זה. אבל בעצם אומרים לנו, קחו עכשיו איזשהו חודש, תסתכלו טוב על השנה שלכם,
מה שעברתם ולאן אתם רוצים לקחת את עצמכם. ובנקודה הזאת שאנחנו נמצאים, זה כמובן מצטרף לכל העבר שלנו כבני אדם. זאת אומרת, זה מסע שכל שנה יש לנו את החודש הזה של ההכנה ושל בנייה עצמית. אז זה איזשהו מסע של תיקון בעצם, של כל שנה עושים את החודש הזה ומסתכלים מה אפשר לתקן ולשפר. אני חושב שמבט של החיים של וובי, אנחנו יודעים בעצם איפה הוא התחיל. התחיל בתקופה, נולד בתקופה של מלחמת העולם השנייה, של השואה, תקופה שהיה הרבה חושך, איזשהו עולם מאוד אכזר וקשה, והמסע התיקון שוובי התחיל היה בעצם מהנקודת זמן הזאת, של הרבה רוע בעולם, של הרבה אכזריות, ומשם הוא הצליח לבנות חיים מלאים, חיי משפחה, שהתחיל בעצם מזוגיות מופלאה עם וובי. יש לי כל כך הרבה זיכרונות על הזוגיות שלהם, שהייתה באמת זוגיות מלאה באהבה וכבוד וצחוק, ואני חושב שזאת זוגיות שאנחנו צריכים ללמוד ממנה ולשאוף אליה. ומשם הוא בנה משפחה יפה, גדולה, 3 ילדים, 9 נכדים, והיום 3 נינים. ואנחנו זכינו בסבא אוהב ודואג, תמיד עם חיוך ומלא בצחוק והומור. ואני חושב שבחודש אלול אנחנו לומדים בעצם שהתשובה זה לא רק חרטה על מה שקרה בעבר קדימה, אלא זו תשובה מתמדת ובחירה מתמדת להיות טובים יותר, ואיך אנחנו בעצם משפרים את עצמנו. במסע הזה שוובי עבר בחיים, אני חושב שהוא הראה לנו איך אנחנו יכולים לעשות את זה. מלהגיע ממקום מאוד חשוך לעולם מלא באור, איך שהוא עשה את זה, יחד עם וובי גם בחיים. והוא לימד אותנו במעשים שלו ובחיוך שלו, שאנחנו יכולים להפוך את הכאב לכוח ואת הקושי לשמחה, ואת החיים בעצם למסע של התמדה בטוב ובבחירות טובות, ולבחור בטוב ובאהבה ובחסד ותיקון. אז אני מאחל לנו שנזכה ללמוד מהערכים האלה שוובי הראה לנו איך אנחנו עושים את התיקון המתמיד הזה, ושנזכה גם לעשות את זה בחודש אלול. אויה.